porque és morno, não és frio nem quente. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Essa frase não foi dita a um ateu, nem a um rebelde, nem a um perseguidor da fé. Essa frase saiu da boca de Jesus para uma igreja que se dizia rica, que afirmava não precisar de nada, que se achava abençoada, próspera, estável. Mas Jesus olhou para ela e disse: estou prestes a te vomitar. Não há figura mais violenta, mais repulsiva, mais radical. Jesus não disse que iria se afastar, nem que iria esperar melhora. Ele disse que não suportava mais a condição daquela fé. E por quê? Porque ela era morna, nem fria nem quente, indiferente, confortável, religiosa, mas sem vida. Essa é a frase. Fria, cortante, assustadora. E o pior é que ela pode estar descrevendo exatamente você. Quantas vezes você se achou firme, estável, seguro, mas no fundo já não sentia mais nada? Não chorava mais, não se quebrantava mais, não ouvia mais a voz, mas seguia indo à igreja, lendo a Bíblia, servindo, só que Jesus conhece a temperatura real do coração. E o que ele faz com quem vive no meio termo é vomitar. Você tem certeza que quer continuar ignorando essa frase? Se isso te confrontou, então você já entendeu que esse canal não é como os outros. Aqui a gente não passa a mão na cabeça da fé morna. A gente acende o fogo. Se você quer continuar sendo exposto à verdade crua que Jesus pregou, deixa o like agora. Mostra que ainda existem pessoas que preferem ser despertadas do que acariciadas. E se você ainda não é inscrito, se inscreve agora mesmo. Porque as próximas falas de Jesus que vamos trazer são ainda mais duras e podem ser o confronto que vai salvar sua alma do comodismo. O mais assustador sobre ser morno é que você não percebe que está. O crente morno acredita que está tudo bem. Ele não está longe o suficiente para se sentir perdido, nem perto o suficiente para se sentir queimando. Ele está no meio. E o meio é perigoso, porque é confortável. É religioso o bastante para não ser confrontado, mas vazio o suficiente para não gerar vida. O morno vai aos cultos, canta, levanta as mãos, posta versículos, diz glória a Deus automaticamente. Mas vive sem quebrantamento, sem temor, sem paixão. Ele até chora, mas não se rende. Até serve, mas não obedece. Até fala de Deus, mas não anda com Ele. E o pior, ele acha que está firme, porque no mundo da religiosidade basta parecer, basta repetir, basta cumprir uma agenda espiritual. Mas Jesus não olha a aparência, ele mede temperatura, e quando ele vê um coração que diz Senhor, mas não se move quando ele chama, quando vê uma boca que louva, mas um pensamento que já está no dinheiro, nos planos, na vida própria, ele enxerga mornidão. Aquele estado morno que não gera mais incômodo, que se acostumou com a luz, mas perdeu o brilho, que frequenta, mas não se transforma, que fala, mas não ouve. E aí vem o choque. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca, não por ódio, mas por repulsa. Porque a mornidão é traição silenciosa, é neutralidade mascarada de fidelidade. E agora eu te pergunto, olhando nos seus olhos, espiritualmente? E se você estiver vivendo exatamente assim? Vamos voltar ao texto base e ler exatamente o que Jesus disse à igreja de Laodiceia. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico, abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse 3, 15 e 17. Laodiceia era uma cidade rica, centro bancário, famosa pela produção de lã negra de alta qualidade e por sua medicina oftalmológica. Humanamente falando, era autossuficiente. Inclusive, havia sido destruída por um terremoto.
e recusou a ajuda de Roma para se reconstruir. Reconstruiu com os próprios recursos, e esse mesmo espírito de orgulho e independência se infiltrou na igreja. Eles olhavam para suas roupas e achavam que estavam vestidos, olhavam para seus cofres e achavam que estavam supridos, olhavam para seus cultos e achavam que estavam vivos. Mas Jesus os via e dizia: vocês estão nus, cegos, miseráveis. É duro, mas é exato. Eles não eram heréticos, não eram escandalosos, eram mornos, religiosos, autossuficientes, mortos de alma, vestidos de fé. E Jesus diz: quem dera vocês fossem frios ou quentes. Ou seja, se fossem frios, ao menos sabiam que estavam longe. Se fossem quentes, estariam vivos. Mas o morno vive no engano, acredita que está bem, e por isso não muda. Essa foi a única igreja entre as 7 do Apocalipse que não recebeu um único elogio, só confronto, só urgência, só risco de rejeição. E repito, Jesus não estava falando com o mundo. Estava falando com a igreja, uma igreja que se via como rica, mas era pobre. Uma igreja que se achava viva, mas estava a ponto de ser vomitada. E a pergunta que fica, hoje, olhando esse cenário, esse padrão, essa fala: quantas igrejas de Laodiceia estão abertas hoje? Quantas estão funcionando, cantando, pregando, mas com o mesmo espírito morno, autossuficiente, espiritualizado e vazio? Será que sua própria vida já não virou uma Laodiceia disfarçada? Eles achavam que estavam bem, mas estavam prestes a serem vomitados. A indiferença espiritual de hoje. Você já percebeu como muitos cultos hoje parecem bem organizados, mas estranhamente vazios? A música é boa, o sermão é bem estruturado, o ambiente é agradável, mas falta alguma coisa, falta presença, falta quebrantamento, falta fogo. Há igrejas cheias de estratégias e vazias de arrependimento, cheias de programação e vazias de paixão. O louvor emociona, mas não transforma. A palavra instrui, mas não confronta. As mãos se levantam, mas os corações continuam fechados. E o mais perigoso, está todo mundo achando normal, achando que isso é o evangelho moderno. Mas Jesus não mudou. A cruz não perdeu seu poder. O Espírito Santo ainda queima. Então, o que aconteceu? Aconteceu que a mornidão se infiltrou nos bancos, nos púlpitos, nas lideranças. Aconteceu que o fogo virou opção e não mais necessidade. Hoje, muitos vivem uma fé mecânica, oração rápida antes de dormir, devocional de 5 minutos com o celular na mão, jejum só quando é campanha, arrependimento só quando a culpa estoura. E o pior é que, por fora, parece tudo certo. Ninguém está cometendo grandes pecados, ninguém está abandonando a igreja, mas a alma já esfriou, a paixão já foi embora, a voz de Deus já não ecoa mais. Tem gente que ainda canta, mas só repete letra, que ainda diz glória a Deus, mas o coração está longe, que ainda ora, mas só por obrigação, que ainda serve, mas sem alegria. A mornidão de hoje é elegante. Tem linguagem crente, roupa certa, postura firme, mas não tem lágrima, não tem renúncia, não tem fogo. É possível estar dentro e já ter saído por dentro. É possível estar presente e estar totalmente ausente espiritualmente. É possível estar na igreja e ainda assim estar morno. A fé virou rotina. Deus virou parte da agenda. O culto virou evento. E Jesus? Jesus está do lado de fora, batendo na porta, esperando alguém abrir. O problema é que a maioria nem ouve mais a batida, nem sente mais o incômodo, nem percebe mais o vazio. Sabe por quê? Porque se acostumaram com a ausência de paixão, com a ausência de confronto, com a ausência de lágrimas, e esse é o maior sinal de que algo está errado. Quando você para de sentir falta do que um dia te incendiava. Quando você passa a se contentar com o que antes te incomodava. A fé morna é sutil, ela não grita, ela não escandaliza.
Ela vai silenciando o altar um pouco por dia, vai esfriando o coração, uma oração não feita por vez, vai apagando a chama, um pecado não confessado. E um dia, sem perceber, você já não ouve mais a voz, já não sente mais o fogo, já não reage mais à verdade. Você ouve mensagens duras e só balança a cabeça. Você canta sobre cruz, mas vive buscando conforto. Você diz amém, mas não muda nada. E agora vem a pergunta que precisa ser feita. Você está na igreja, mas está morno? Porque se estiver, isso não é normal, não é inevitável, não é o ciclo da vida cristã. É sinal de que algo morreu e precisa ressuscitar. Jesus ainda está batendo, ainda está chamando, ainda está oferecendo o que só Ele pode reacender, mas Ele não força, Ele não invade, Ele espera. Espera que você reconheça, espera que você clame, espera que você diga com todo o coração: Senhor, me tira dessa mornidão. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Essa é a continuação da carta à igreja de Laodiceia. Jesus não os confrontou por ódio, nem por desprezo. Ele os confrontou por amor. Essa frase muda tudo, porque mostra que o aviso do vômito não é uma sentença final. É um alerta, um chamado, um clamor de um Deus que ainda deseja reverter a situação. Mas tem uma condição: arrepende-te. Jesus não está batendo na porta da igreja para aplaudir ninguém. Ele está batendo para entrar. A porta está fechada. E isso é simbólico demais, porque mostra que ele não força, ele chama, ele oferece, mas quem decide é você. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Ele não está distante, ele está perto, mas está do lado de fora. E isso diz muito sobre como andam nossos corações, cheios de atividades, mas trancados por dentro, cheios de música, mas sem espaço para a voz, cheios de discurso, mas surdos para o arrependimento. E o mais bonito é que Jesus não desiste. Ele poderia simplesmente ir embora, mas ele bate, ele insiste, ele clama e diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Você percebe a profundidade disso? Jesus não quer entrar para condenar, ele quer entrar para cear. A ceia, na cultura judaica, era um momento de comunhão íntima, de vínculo, de relação profunda. Cristo está dizendo: eu não quero só corrigir sua fé, eu quero me sentar com você. É como se ele dissesse: eu não quero te excluir, eu quero te purificar. Eu não quero te vomitar, eu quero te restaurar. Mas você precisa abrir. Esse é o ponto. A fé morna precisa ser substituída por um arrependimento quente. A apatia precisa dar lugar ao quebrantamento. A rotina vazia precisa dar lugar à paixão verdadeira. E isso ainda é possível. Se você está ouvindo isso agora, se seu coração está apertado, é porque a porta ainda está sendo batida. Jesus não bate em porta trancada de quem já foi abandonado. Ele bate em quem ele ainda deseja alcançar. E talvez esse vídeo seja exatamente o toque dele na tua porta. Você pode continuar fingindo que não ouviu, continuar envolvido na rotina, na vida de crente confortável, na fé que não exige fogo, mas saiba, ele sabe o que há por trás do sorriso. Ele sabe que você já não chora mais, que você sente falta, mas finge estar bem, que você sabe que algo está errado, mas não sabe como voltar. E ele te responde: eu estou aqui, eu ainda quero entrar, mas você precisa abrir. Cristo é o único que conhece a profundidade da tua mornidão, e ainda assim quer te transformar. Ele não está esperando você ficar forte, nem perfeito. Ele só está esperando você reconhecer que essa condição é real, reconhecer que você se acomodou, que perdeu a paixão, que deixou o altar apagar, mas que ainda quer voltar. Hoje a decisão é sua. Ele está batendo, o Espírito está falando, a palavra está queimando, mas você precisa decidir, não amanhã,
Não depois de resolver as pendências, não quando estiver mais estável. É agora, porque o tempo da repreensão é tempo de salvação. Mas o silêncio pode ser sinal de abandono. E Jesus ainda está falando com você. Ainda. Não desperdice esse ainda. Agora feche os olhos por um instante e se imagine sentado diante de Cristo. Não com plateia, não com louvor ao fundo, não com ninguém te vendo, só você. E Ele. Ele não grita, não acusa, mas olha para você com olhos que enxergam tudo. Enxergam o que você é na frente das pessoas e o que você é no secreto. Enxergam as palavras bonitas e as intenções que ninguém conhece. Enxergam a rotina religiosa e o altar que já apagou por dentro. E então ele pergunta: você quer continuar assim? Você sente que algo dentro de você precisa mudar. Mas mudar dói. Mudar exige ruptura. Mudar exige decisão. E é aí que está o ponto, porque ou você se alinha de novo com o fogo, ou será vomitado pela mornidão. Não existe meio termo no reino. Ou você está aceso, ou está distante. Ou você queima, ou você esfria. Ou você decide hoje, ou será levado pelo amanhã. Jesus não está te oferecendo uma nova religião. Ele está te oferecendo arrependimento real. E arrependimento não é só dizer me perdoa. É dizer eu volto. É reconhecer que andou no morno. E dizer eu não aceito mais viver assim. Talvez ninguém saiba o que se passa aí dentro. Mas você sabe que já perdeu o temor, já perdeu o fogo, já se acostumou com a fé que funciona por aparência. Mas agora, Jesus está batendo. E não está batendo na porta da sua agenda, Ele está batendo na porta da sua alma. E pergunta: vai continuar me deixando do lado de fora ou vai abrir? Essa escolha é só sua, e ela é mais urgente do que parece, porque o vomitar de Jesus não é um castigo, é uma consequência. Ele vomita o que não pode permanecer com ele. Ele cospe o que não representa quem ele é. Ele rejeita o que insiste em viver dividido. E se você está no meio, precisa sair agora. Você precisa romper com a mornidão, precisa rasgar a alma, fechar a porta para a aparência e clamar: acende de novo o que apagou, porque essa é a hora, essa é a porta. Esse é o clamor. Você vai continuar ouvindo, assistindo, concordando, mas sem decidir? Vai continuar dizendo amém, sem se ajoelhar? Vai continuar no automático? Até quando? Jesus está chamando você, não sua máscara, não seu cargo, não sua reputação, você. E agora, diante dele, sem filtro, sem escudo, sem desculpa, vai abrir a porta? Se essa mensagem te despertou, se algo queimou aí dentro, então não saia desse vídeo sem agir. Deixa o seu like, porque isso mostra ao YouTube que essa verdade precisa alcançar mais pessoas. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente vai abrir mais uma dessas frases de Jesus que poucos têm coragem de explicar. E comenta aqui embaixo com sinceridade: Senhor, eu não quero ser morno. Simples assim. Se for de verdade, escreve. Porque quando a gente declara, a gente fortalece a decisão. E talvez a sua coragem inspire outra alma a despertar também. Se Jesus disse que vomita os mornos, os que vivem no meio termo, imagine o que ele diz àqueles que fingem ser dele, mas por dentro tem outro pai. Sim, Jesus disse isso também, com todas as letras. Não foi uma metáfora. Foi um diagnóstico espiritual. Vocês têm por pai o diabo. Essa frase foi direcionada a religiosos, gente que orava, gente que conhecia as Escrituras, mas que tinha o coração alinhado com as trevas. E se a frase de hoje te balançou, a próxima pode te derrubar. Porque o que Jesus disse a esses fingidores espirituais pode estar sendo dito agora mesmo, para muitos que se acham salvos. No próximo vídeo, a verdade vai rasgar. E talvez, pela primeira vez, você vai descobrir de quem você realmente é filho.